Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. Essa aqui já é a quarta e última parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. O meu tapete tem 70 centímetros de largura, 1,5 m de comprimento e eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Para esse tamanho de tapete foram 500 gramas do branco 8001 e isso equivale a mais ou menos 565 metros. E 950 gramas do vermelho 3402 que equivale a mais ou menos 1075 metros. Eu disse para esse tamanho de tapete porque no vídeo eu ensino você a fazer ele um pouco menor ou você pode aumentar ele para deixar aí com o tamanho que você precisa. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu deixei a lista completa de materiais, deixei também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar na hora de fazer aí o seu tapete. Você pode clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço que vai abrir os capítulos e você pode navegar no início de cada uma das carreiras. E para você que é membro do canal, eu preparei também o gráfico que você pode fazer download sem custo adicional. As instruções para você fazer download do gráfico eu deixei junto com a lista de materiais na descrição do vídeo. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Começando então a quarta parte do passo a passo, nesse vídeo eu vou ajudar você a fazer o bico de acabamento para esse tapete, mas se você ainda não viu as outras partes do vídeo, não sabe como começar o seu tapete, dê uma olhadinha que eu deixei o link na descrição e tem outras 3 partes descrevendo todas as carreiras para você deixar ele com esse formato. Aqui, olha, após fazer a última carreira com ponto alto, eu vou começar a primeira volta com ponto baixo com a mesma cor que eu terminei, que é o branco que eu utilizei aqui na base do tapete. Veja que esse é o último ponto alto, eu vou fazer uma corrente de espaço, mas quando for completar a volta, eu vou fazer ponto baixo no topo desse ponto alto, tá? E não nessa corrente. Essa corrente é só para dar distância para o próximo ponto, e eu vou começar a contornar no comprimento do tapete. Por isso, vou girar ele um pouco, e vou começar pegando o último ponto alto como alça, assim, olha, na metade do ponto alto, pegando ele como se fosse uma alça. E depois eu faço um ponto baixo no pé desse mesmo ponto e logo abaixo do ponto baixo que nós temos na lateral. Veja que nós temos 2 fios assim, olha, só fazer um ponto baixo antes e um ponto baixo depois. Um ponto baixo pegando a metade do ponto como alça, depois um ponto baixo no pé desse ponto, um ponto baixo no topo do ponto da carreira seguinte, ou seja, antes e após essas 2 laçadas da lateral. Vou mostrar aqui para você na prática como ficam então os pontos baixos. Vou pegar primeiro o ponto como alça e fazer um ponto baixo. É nesse ponto aqui que eu vou finalizar a volta, tá? Após fazer ponto baixo aqui no topo do ponto, vou fazer 2 correntes, novamente ponto baixo no mesmo lugar e depois finalizo exatamente nesse ponto. Então, se você quiser colocar um marcador nesse ponto para não errar, pode colocar aí um fiozinho de outra cor para marcar bem esse ponto. Agora vou fazer um ponto baixo no pé do último ponto alto que eu já utilizei como alça. E um ponto baixo no topo do ponto alto que nós temos na carreira logo abaixo. Aqui, olha, só pegar no mesmo lugar que foi feito o ponto e fazer ponto baixo. Pegando o ponto alto como se fosse uma alça. E agora, no pé desse mesmo ponto que já foi utilizado como alça. E no topo do próximo ponto, ou seja, da carreira de baixo. Só introduzir a agulha aqui no mesmo lugar e fazer ponto baixo. Vou continuar fazendo assim, olha, esses pontos baixos até chegar no próximo canto. No próximo canto do tapete, nós temos a ponta de fio inicial. Aqui no canal eu já tenho vídeo ensinando a fazer o contorno assim com ponto baixo. Se você quiser pular direto para o vídeo que eu ensino todos esses cantos, é só você acessar esse link que eu deixei aqui em cima. Porém, aqui no vídeo eu vou ensinar como fazer o contorno em todos os cantos desse tapete para que ele fique perfeito. Já estou chegando no canto do tapete, esse aqui então é o primeiro canto que vamos fazer o contorno, né, de um total de 4 cantos, apesar de ter começado na última carreira, eu ainda preciso fazer o contorno daquele canto também. Aqui, olha, é onde nós temos a ponta de fio inicial, e eu vou fazer do mesmo jeito, vou pegar o último ponto alto como alça, para fazer ponto baixo, pegando então na metade desse ponto, e no canto, na corrente que eu fiz, a primeira corrente onde nós temos a ponta de fio,
eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes de espaço, vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo, já prendendo essa ponta de fio também, olha, no mesmo lugar, faço ponto baixo para formar o canto do tapete, então, com 2 correntes. Então, no cantinho temos 2 correntes de espaço. Agora, para seguir contornando é fácil, é só fazer ponto baixo na direção de cada um dos pontos altos. Eu aproveito para prender esse fio, olha, a ponta de fio inicial, escondendo ela aqui também. Vou fazer ponto baixo. Vou seguir para o próximo ponto, só pegando na direção do ponto alto e vou continuar fazendo ponto baixo. Aqui é importante manter a tensão dos pontos para não deixar também essa carreira mais larga, né? Não deixar os pontos mais soltos, para não ficar mais largo o início do tapete ou o final, ou apertar muito e ficar muito apertado. Se ficar fechando, é sinal que você apertou muito os pontos baixos. Se ficar abrindo, sinal que você fez muito solto esses pontos baixos. É importante fazer esses pontos com a mesma distância que tem os pontos altos, assim fica exatamente igual. Aqui, olha, eu vou seguir fazendo assim, ponto baixo, escondendo essa ponta de fio o máximo que eu puder. Depois não precisa fazer nó, só esconder ela totalmente, pode deixar aqui, cortar a pontinha, se sobrar alguma pontinha de fio. E quando chegar no próximo canto eu ensino para você como fazer para deixar assim, olha, também simétrico e não ficar arredondado. Vou seguir fazendo então ponto baixo até chegar no próximo canto. Já estou chegando no segundo canto, fazendo ponto baixo em todos os pontos, olha, na direção do ponto alto eu estou fazendo ponto baixo. Aqui então, na direção do ponto alto formado por ponto baixo mais corrente, vou fazer ponto baixo na direção desse ponto. Para formar o canto, vou fazer 2 correntes de espaço. Vou voltar no mesmo lugar, vou só girar o trabalho para facilitar fazer o próximo ponto e já continuar no comprimento do tapete. Então, voltando no mesmo lugar, vou fazer ponto baixo para formar o canto. O próximo ponto baixo é pegando o ponto alto como alça. Lembra, olha, o primeiro ponto que nós fizemos para começar a fazer o contorno, então pegando o ponto alto como alça. Na direção da junção das carreiras, é só lembrar que nós precisamos fazer 2 pontos baixos. Um no topo do ponto que nós utilizamos como alça e o outro no início do ponto que nós ainda vamos utilizar. Então aqui, olha, esse próximo fica bem pertinho aqui desse ponto que eu já fiz. No topo desse mesmo ponto alto, faço um ponto baixo. No início do próximo ponto alto, faço ponto baixo também. E depois faço ponto baixo pegando o ponto alto como alça. Só lembrando que no topo desse mesmo ponto eu vou precisar fazer mais um ponto baixo. Olha. Um ponto baixo pegando na metade, outro aqui no topo. Na divisão, vem assim na divisão das carreiras, olha. E faça ponto baixo. E depois no início da próxima carreira, só vim introduzir a agulha no mesmo lugar que foi feito o ponto e faça ponto baixo. Deixa eu desdobrar ele aqui um pouquinho para mostrar para você os próximos pontos. Olha, pegando o ponto como alça, no topo desse mesmo ponto vou fazer ponto baixo novamente. O próximo ponto no pé do ponto já da carreira seguinte. E depois pegando ele como alça. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Veja que esse canto também ficou certinho, não ficou arredondado. E aqui, olha, na carreira aqui, na primeira carreira, né, eu fiz ponto baixo total, olha, em cima dos pontos também fica certinho. Vou seguir contornando assim. O próximo canto é o que nós fizemos a última carreira de ponto alto, olha, ela começa com 2 correntes e fica assim mais arredondado. E eu vou ensinar para você como fazer para deixar ele assim retinho também, com 2 correntes no canto para ficar bem simétrico. Vou continuar então fazendo ponto baixo até chegar no próximo canto. Já estou chegando então no terceiro canto aqui, olha, já a penúltima carreira, fiz ponto baixo no ponto alto. Agora no topo desse ponto, e aqui está a divisão entre a penúltima e a última carreira. Então no topo do ponto alto da penúltima carreira vou fazer ponto baixo. O próximo ponto baixo no pé do ponto alto formado por 2 correntes. Ficou assim. E agora, o próximo ponto baixo eu preciso fazer pegando o último ponto alto. Veja que ele é formado por 2 correntes. Então, quando fizer o ponto baixo, vai imprensar um pouquinho e eu preciso utilizar a última corrente, a segunda corrente, para formar o canto. Aí você deve pensar, então podia ter feito 3 correntes, mas aí esse espaço ia ficar enorme, um buraco aqui no canto. Então, olha, temos 2 correntes nesse espaço, olha, aqui estão as correntes. 1, 2. Nessa daqui eu vou ter que fazer o canto. Então, vou pegar o ponto como alça para fazer o ponto baixo.
Agora, vou pegar a segunda corrente. É mais fácil pegar assim, olha, de cima para baixo, deixando só um fio aqui na frente. Pega de cima para baixo na corrente. Olha, só contar o último ponto alto, o próximo ponto alto, voltar então na corrente, fazer um ponto baixo, duas correntes de espaço. Vou girar o trabalho, mas eu vou voltar aqui no mesmo lugar para fazer o segundo ponto baixo para formar o canto. Aqui, olha, voltando no mesmo lugar, vou fazer ponto baixo novamente. Tem que cuidar também para não esconder o topo do próximo ponto. Então, o próximo ponto baixo na direção do próximo ponto alto. Então, pegando os dois fios em cima do próximo ponto alto, vou fazer ponto baixo. E vou seguir, olha, nos próximos pontos fazendo ponto baixo em cima de todos eles. Vou mostrar para você que esse canto também fica simétrico, como todos os outros. Então, não é desculpa aqui, porque tem só duas correntes para ficar arredondado, então todos os cantos ficam iguais. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no próximo canto, que é onde começamos a volta. Então, é bem mais fácil também finalizar o próximo canto. Vou fazer até chegar para mostrar para vocês. Já estou chegando no canto do tapete, olha, fazendo ponto baixo em todos os pontos. E vou fazer até o último ponto alto. Lembra? Após esse ponto alto eu fiz uma corrente e fiz ponto baixo utilizando ele como alça. Então, vou fazer ponto baixo aqui na direção desse ponto alto. Vou fazer duas correntes de espaço. Agora eu vou girar o trabalho e vou fazer ponto baixo no mesmo lugar. Ainda aqui, olha, no topo desse último ponto alto, como eu disse. Esse ponto baixo aqui já vai esconder a corrente que eu fiz de espaço. E para finalizar a volta, eu vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz, que eu pedi para até você colocar aí um marcador para finalizar a volta. E esse canto, olha, fica exatamente igual a todos os outros. Então, quando completa aqui a volta, todos os cantos têm duas correntes de espaço. E assim eu finalizei, então, a primeira volta de ponto baixo. Vou começar a segunda volta de ponto baixo fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto, e se você for finalizar a volta com ponto baixíssimo, é nessa corrente que precisa finalizar a volta. Os próximos pontos eu vou fazer pegando somente um fiozinho assim mais no avesso da peça, então cada um dos pontos pegando somente um fiozinho, assim olha, fiozinho mais no avesso. Mas o ponto baixo é sempre do mesmo jeito, olha, introduz a agulha no próximo ponto, busca o fio ficando com duas laçadas, faço ponto baixo. E pegando somente um fio para deixar um detalhe aqui na frente. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto para eu mostrar para você como fazer para deixar o canto retinho novamente. Nós temos duas correntes em cada um dos cantos, então é super fácil fazer o contorno. Mas até lá eu vou fazer os pontos baixos assim pegando somente um fio. Como eu disse, na hora de finalizar a volta, se for com ponto baixíssimo é aqui na corrente, se for com uma agulha de tapeceiro é no primeiro ponto baixo após essa corrente. Então eu vou seguir fazendo até chegar no canto para eu mostrar para você como fazer também. Já estou chegando no canto, olha, fazendo ponto baixo sempre pegando só um fiozinho, vou até o último ponto baixo. Então, após esse ponto baixo aqui, nós temos logo à frente duas correntes de espaço formando o canto. Para que o canto fique correto, eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente pegando somente um fio, vou fazer ponto baixo, vou fazer duas correntes de espaço, vou girar o trabalho e vou na segunda corrente, dessa vez eu não volto no mesmo lugar, temos duas correntes, fiz ponto baixo na primeira, duas correntes, vou na segunda corrente pegando somente um fio também e faço ponto baixo para que esse canto fique exatamente igual a todos os outros. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo, pegando somente um fio de cada um dos pontos, olha, em todos os cantos eu vou fazer a mesma coisa. E toda vez que chegar no canto eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e continuar fazendo ponto baixo por toda a volta do mesmo jeito. Eu vou fazer a volta completa e eu mostro para você como fazer o arremate dessa cor e começar a próxima volta com uma cor diferente. Já estou finalizando a volta, olha, chegando aqui no último canto, vou fazer aqui do mesmo jeito, ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, vou fazer ponto baixo na segunda corrente, das duas que eu tenho aqui formando esse canto, pegando somente um fio também, ponto baixo no próximo ponto baixo, no ponto que está logo após o canto, né, formado por duas correntes. E se você não quer fazer a finalização com agulha de tapeceira, é só fazer ponto baixíssimo na corrente que foi feito para começar a volta, desse jeito, olha. Alongar bem esse fio, passar para o avesso da peça, amarrar bem e cortar as sobras. Mas com agulha de tapeceiro,
não finalizo com ponto baixíssimo. Então, após o ponto baixo que fica após as duas correntes, eu vou alongar o fio. Vou deixar aqui, olha, uma sobra de mais ou menos uns 20 centímetros, para não precisar fazer nó nesse arremate. Aqui eu vou tirar o fio totalmente, vou colocar numa agulha de tapeceiro. E com o fio na agulha de tapeceiro, eu pulo o ponto baixo formado por corrente, vou no próximo ponto, pegando os dois fios assim na parte de cima. Tanto faz pegar de trás para frente ou da frente para o avesso. Olha, eu passo todo o fio. Vou passar somente, olha, em cima do último ponto baixo, pegando somente um fio e depois passo a agulha dentro da corrente que eu fiz para começar a volta, saindo com o fio no avesso da peça. Aqui eu vou ajustar bem esse fio para que o ponto fique exatamente igual todos os outros, olha, principalmente aqui na frente e na parte de cima. Com a ponta de fio aqui no avesso, eu vou só costurar ele escondendo o máximo que eu puder aqui, olha, no avesso da peça. Posso costurar assim, saindo com ele de forma que não fique fio solto aqui, separado, pulando vários pontos para começar a costurar. Veja que eu costurei ele aqui para baixo, para esconder essa ponta de fio. Depois eu vou seguir costurando ele aqui no avesso, pegando somente os fios no avesso da peça, eu vou costurar ele por alguns pontos. Quando for puxar esse fio, não aperta para não ficar repuxando o ponto e deformando o ponto. Vou costurar um pouco mais para esconder ele ainda mais, só nos pontos baixos aqui, olha, no avesso da peça, sem aparecer lá na frente. Depois eu vou pular um ponto e voltar costurando ele no sentido contrário, para não ter perigo dele soltar e ficar solta aqui a ponta de fio no avesso da peça. Veja que eu estou só costurando o fio de um lado para o outro, para esconder ele o máximo aqui possível. Se quiser costurar no outro sentido agora, olha, levando em direção aqui no sentido contrário, né? Também pegando somente no avesso. Olha, eu vou pular um ponto e voltar também no sentido contrário. Esse fio não vai soltar de jeito nenhum, então pode cortar aqui a sobra, olha, costurando assim, sem puxar também os pontos total. Aqui é só cortar a sobra, não precisa deixar ponta de fio aqui no avesso. Só cortar, ele não vai soltar e não vai sair aqui de jeito nenhum. Nós costuramos indo, voltando, vimos no sentido contrário, voltamos. Então fica bem seguro e assim eu completo essas duas voltas de ponto baixo. Na próxima volta eu vou trabalhar com a mesma cor que eu fiz aqui os pontos pipoca, ou seja, vou utilizar o vermelho 3402. Vou deixar uma sobra suficiente para fazer um arremate com segurança e sem precisar fazer nó. E você pode começar em qualquer ponto. Eu vou começar próximo ao canto só para relembrar como vamos fazer aqui no canto. Mas é exatamente igual ao que fizemos aqui na última volta, ou seja, ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente. Mas só para relembrar, para você ver que não tem nada de diferente, eu vou começar aqui para fazer essa volta. Vou posicionar deixando então uma sobra suficiente para o remate, pegando somente um fiozinho mais no avesso da peça, vou buscar o fio, olha, para fazer o primeiro ponto baixo que fica formado por corrente, no caso. É nesse ponto aqui que tem que finalizar com ponto baixíssimo, se for fazer o arremate fazendo ponto baixíssimo. Agora eu vou para o próximo ponto, vou fazer ponto baixo, vou aproveitar para sair com a agulha na parte logo abaixo do fio que eu preciso esconder essa ponta de fio, que assim não fica sobrando fio e eu já escondo só a parte final com a agulha de tapeceiro. Vou continuar fazendo ponto baixo pegando somente o fio de trás aqui de cada um dos pontos baixos e aproveitando para esconder esse fio o máximo possível. Vou fazer aqui até chegar no canto para a gente relembrar. Já estou chegando no canto e veja que eu continuo escondendo essa ponta de fio e vou fazer isso aqui no canto também. Aqui, olha, o último ponto baixo antes das duas correntes. Então, o próximo ponto baixo fica na primeira das duas correntes, pegando somente um fio, mas vou aproveitar para esconder a ponta de fio também nessa curva, para ele não ficar soltando. Após o ponto baixo, vou fazer duas correntes de espaço. Vou na segunda corrente e não volto mais no mesmo lugar. Olha, vou na segunda corrente pegando somente um fio e faço ponto baixo. Assim o canto fica exatamente igual aos anteriores. E vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos. Bom, eu vou fazer duas voltas desse jeito. Na próxima também é exatamente igual. No canto nós temos duas correntes de espaço, né? Então, quando for fazer a próxima volta, já sabe, é a mesma coisa. Quando for finalizar essa volta, se você quiser fazer duas voltas, como eu vou fazer, você vai fazer ponto baixíssimo nessa corrente que ficou aqui no início,
uma corrente de espaço e depois já continua nos próximos pontos pegando somente o fio do avesso. É igual o começo, né, a finalização e o início da última volta aqui que eu fiz com o fio branco. Se você tiver dúvida, clica aqui no vídeo e aqui na barra de avanço tem assim, olha, segunda volta de ponto baixo ou terceira volta de ponto baixo. Quando você clicar, abre o capítulo para você ir direto na segunda volta de ponto baixo. Então a finalização da primeira volta e início da segunda é a mesma coisa aqui. Então é só repetir. Eu vou fazer a volta completa, vou finalizar com ponto baixíssimo, vou fazer a segunda volta também assim com ponto baixo e aí mostro para você o resultado. Veja que eu fiz mais duas voltas então com o ponto baixo, né, na cor vermelha, e o arremate desse fio eu fiz exatamente igual eu ensinei a fazer o arremate na cor branca. Eu ainda vou ensinar um outro tipo de acabamento, por isso eu fiz o arremate do fio para facilitar para quem é iniciante, inclusive para adaptar para outros tamanhos de tapete. Mas se você quiser utilizar o tapete assim, desse jeito, sem fazer aqui mais bico de acabamento, já fica legal também. Na próxima etapa eu vou continuar com o fio vermelho 3402, como eu disse para vocês, eu fiz o arremate, para facilitar a compreensão na hora de começar e não precisar ficar caminhando com ponto baixíssimo até o local de começar com ponto baixo a próxima volta e não deixar essa lateral feia, né? Assim, o início aqui do bico de acabamento. Mas eu vou começar trabalhando na largura do tapete. Aqui eu tenho um total de 88 pontos, mas anota aí as regras num caderninho para você não esquecer se você precisar adaptar para outro tamanho de tapete fazer esse mesmo bico de acabamento. O total de pontos aqui, olha, eu preciso descontar 4 e o restante dividir por 14. Então, na prática, eu vou descontar os 4 pontos, olha. 1, 2, 3, 4. Vou no próximo e vou prender com ponto baixo. Vou buscar o fio que vem do novelo e prendo com ponto baixo. Então, descontei aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4, contando a partir do canto, tá? Do espaço de duas correntes, pulei 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Então, do total de pontos aí, na hora de fazer as contas, desconta 4 pontos. As alças menores são feitas pulando 2 pontos e as alças maiores pulando 4 pontos. Então, deixa eu fazer aqui 3 alças menores após pular esses 4 pontos. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou pular 1, 2 e prendo com ponto baixo. Preciso fazer 3 alças assim. Vou fazer então a segunda alça com 3 correntes, 1, 2, 3, pulando 1, 2, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos, prendo com ponto baixo. Então pode anotar aí no seu caderninho que alças menores pulam 2 pontos. Alças maiores feitas com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, pulando 4 pontos, 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. Então, olha, só para completar a sua anotação, o total de pontos menos 4, o restante dividido por 14. Se sobrar algum ponto, é só você pular um ponto a mais nessa alça grande. Digamos que na conta fique sobrando 1. Então é só pular 5 pontos em uma das alças maiores, tá? Aí, digamos, se sobrar 2 alças maiores eu faço pulando 5 pontos, todas as outras pulando 4. A regra normal é a alça maior pular 4 pontos, mas se sobrar eu posso pular 5 pontos. A gente vai ver isso no comprimento do tapete. Mas aqui na largura, se você fizer as contas, dá certinho, olha. 88 menos 4 dá 84, e 84 dividido por 14 dá 6. 6 vezes 14, 84. Então eu vou seguir fazendo sempre essa sequência. 3 alças menores com 3 correntes, 1, 2, 3, pulando 1, 2, prendo com ponto baixo. Preciso fazer a sequência correta, 3 alças menores, todas com 3 correntes, pulando 2 pontos. Essa aqui já é a terceira alça, pulando 2 pontos. E a alça maior, não sobrou nenhum ponto aqui na divisão, então vou fazer 5 correntes, 3, 4, 5, pulando 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No final, a última alça precisa ser uma alça grande para dar certo aqui no tapete, tá? Então vou fazer para mostrar para você o resultado. Já estou chegando no canto, olha, fazendo sempre do mesmo jeito. Alças menores com 2 correntes pulando 2 pontos. E alça maior com 5 correntes pulando 4 pontos. Se você fizer tudo da forma correta, a última alça então com 5 correntes, 3, 4, 5 correntes, olha.
pulando 1, 2, 3, 4, vou prender com ponto baixo exatamente no espaço de duas correntes que formam o canto. Então, como eu disse, olha, chegando no canto, a alça grande com 4 correntes. Porém, se você fizer as contas tudo direitinho, não tem como errar, chega aqui no canto de forma correta. Então, na largura do meu tapete, ficou assim, olha, um total de 6 alças grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse espaço que eu pulei aqui com 4 pontos é justamente para fazer a 7ª e última alça grande aqui na largura, tá? Então o desconto de 4 pontos é para deixar o espaço para fazer uma alça grande quando completar a volta. Agora eu vou fazer no comprimento do tapete. No comprimento eu tenho um total de 195 pontos baixos. Aqui eu vou precisar fazer adaptação. Por quê? 195 menos 4 sobram 191. 191 dividido por 14 dá 13, mas fica sobrando 9 pontos. Os 9 pontos que ficaram sobrando eu vou precisar fazer a alça maior pulando um ponto a mais, ou seja, sobrou 9, significa que em 9 alças grandes, ao invés de pular 4, eu vou pular 5 pontos para fazer a alça, tá? Mas o restante eu vou fazer do mesmo jeito, as alças menores pulando 2 pontos somente. Então, olha, aqui no canto, veja que eu finalizei a largura prendendo com ponto baixo. Vou fazer a primeira alça, então, pulando os 4 pontos que eu preciso descontar no comprimento. Vou fazer a alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. Lembra, na conta que eu preciso fazer aqui, então, 195 pontos menos 4. Já utilizei os 4. Agora, o restante dividido por 14 significa que eu preciso fazer 9 alças grandes pulando 5 e não 4 pontos. Bom, já fiz uma alça grande, então significa que as 3 alças menores eu preciso seguir a risca pulando 2 pontos, sempre com 3 correntes cada alça. Olha, 3 correntes pulando 2 pontos, prendo com ponto baixo. 1, 2 alças, 3 alças menores. Agora eu vou fazer uma alça já adaptando, né? Pulando um ponto a mais. A alça pulando um ponto a mais eu vou fazer do mesmo jeito, olha, com 5 correntes, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5 e vou pular, prender aqui com ponto baixo no 6º ponto. Ou seja, já utilizei um dos 9 pontos que sobraram. Eu preciso fazer isso 9 vezes aqui no meu tapete. Mas eu vou colocar aqui um marcador para ficar fácil identificar as 9 alças que eu vou fazer desse jeito, tá? No comprimento aqui do tapete, então, como você viu, ficam sobrando 9 pontos. Eu preciso fazer 9 alças assim. As alças menores eu não vou alterar, não vou mudar. Vou fazer sempre do mesmo jeito. Vou fazer mais uma sequência aqui para você ver, olha. Com 3 correntes, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Olha, fiz 3 alças menores, agora eu vou fazer novamente uma alça grande assim, pulando 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, não vou mudar a quantidade de correntes, vou pular 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo. Ao invés de pular 4 pontos, eu estou pulando 5 pontos para utilizar os 9 pontos que sobraram na divisão. Então, olha, eu vou colocar um marcador aqui também. Vou fazer mais uma sequência dessa de alças menores e mais uma alça grande pulando assim 5 pontos. Olha, completando aqui mais uma sequência, 3 alças menores, a alça grande 1, 2, 3, 4, vou pular um ponto a mais, vou no próximo, então pulando 5 pontos. Eu preciso fazer 9 alças, como você pode ver, já fiz 3 alças, então pulando 5 pontos, e para elas não ficarem todas juntas, né, as 9 alças grandes assim em sequência, eu vou fazer a próxima sequência com a alça pulando 4 pontos, e não 5, tá? Vou fazer aqui a sequência, os pontos, as alças menores pulando 2 pontos. Estou fazendo um pouco mais rápido porque as alças são exatamente iguais, a quantidade de correntes, só estou pulando uma quantidade diferente na alça maior. 3, 4, 5. Já fiz 3, né? Olha, pulando 5 pontos. Nessa próxima agora, então, para dividir aqui, eu vou pular, olha, só 4 pontos e vou prender com ponto baixo. Então, nessa alça eu não vou colocar marcador porque ela está certinha, sem alteração, olha. 3 alças menores pulando 2 pontos, a alça maior pulando 4 pontos. Vou fazer mais uma série dessa de 3 alças grandes pulando assim 5 pontos. Já que são 9, vou fazer de 3 em 3. A cada 3 eu faço uma sequência
normal, ou seja, uma sequência exata, que são as alças maiores pulando apenas 4 pontos. Para não errar aqui no final, eu vou colocar marcador em todas as alças que eu fizer pulando um ponto a mais e no final eu mostro para você que são exatas 9 alças para dar certo no meu tapete. Mas para você adaptar para outro tamanho, como eu disse, dê uma olhadinha também na descrição do vídeo que eu vou deixar anotado, escrito, para ficar mais fácil até para sua compreensão e adaptação de bico para outro tipo de tapete, para outro tamanho. E aí é só você substituir os números, né, da quantidade que deu no comprimento e na largura do seu tapete, fazer a conta direitinho. Vou deixar isso explicado na descrição desse vídeo, que é só clicar aqui, tá logo abaixo do vídeo. E aí você consegue adaptar para outros tamanhos também. Eu vou seguir fazendo essas alças até chegar no canto. Como eu disse, ainda faltam fazer 6 alças assim. E eu vou sempre dividir fazendo um intervalo com uma alça com a sequência correta, que é assim pulando 4. No final eu mostro para você como ficou aqui a quantidade de alças. Já estou chegando no canto, olha, fazendo a sequência de alças, sempre do mesmo jeito. As alças menores aqui com 3 correntes pulando 2 pontos. E quando eu não preciso fazer adaptação, a alça maior com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, pulando 4 pontos. 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no canto no espaço de 2 correntes. Viu que dá certo chegar no canto com a alça grandes, mas isso só é possível fazendo as contas e fazendo a divisão. Como você viu, no comprimento do meu tapete, só para recapitular, tem um total de 195 pontos baixos. 195 menos 4, sobram 191. 191 dividido por 14, que é o espaço que nós precisamos para fazer essa sequência, 14 pontos, dá um total de 13, mas ficam sobrando 9 pontos. Os 9 pontos que sobraram, eu adaptei, eu utilizei fazendo 9 alças pulando um ponto a mais. Ao invés de fazer a alça grande pulando 4 pontos, pulei 5 pontos em 9 alças para utilizar exatamente os 9 pontos que sobraram. Como eu disse para você, eu saí espalhando essas alças. Olha, eu fiz a primeira sequência de 3 alças assim pulando 5 pontos. Depois eu fiz uma alça, né, uma sequência com a alça pulando só 4 pontos. Fiz mais uma sequência com as 3 alças grandes pulando 5 pontos, para utilizar mais 3, já são um total de 6. E aí fiz novamente uma alça, olha, uma sequência com a alça maior pulando somente 4 pontos. Fiz as últimas 3 sequências aqui também de alças pulando 5 pontos, para utilizar os últimos 3 pontos, total de 9. E aí completei o restante com alças maiores só pulando 4 pontos. Olha, as 2 últimas sequências ficou da forma correta, só pulando 4 pontos na alça maior. Então eu tenho aqui um total, olha, de 14 grupos de alças, né? Olha, alça grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alças grandes no comprimento do meu tapete. O importante é que nos cantos, tá? No início e no final fique assim uma alça grande. Eu comecei ensinando para você na largura do tapete. Como você viu, eu não preciso fazer adaptação. Eu tenho aqui um total de 88 pontos na largura, menos 4 sobram 84, que dividido por 14 dá 6, então eu não preciso fazer adaptação. Após o canto, vou fazer uma alça com 5 correntes, 3, 4, 5, vou pular 4 pontos, 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. E agora eu vou começar a fazer as sequências normais, tá? A sequência normal, a alça menor tem 3 correntes e pulam somente 2 pontos. São 3 alças assim. Olha, a segunda. Todas com 3 correntes, pulando 2 pontos, prendendo com ponto baixo. E a alça maior tem 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pulando somente 4 pontos. Olha, 4 pontos, prendo com ponto baixo. Então eu vou seguir fazendo assim, olha, até chegar no próximo canto. No comprimento do tapete, quando chegar no comprimento novamente, você já viu que a gente precisa fazer 9 alças pulando um ponto a mais. Então eu vou fazer em volta do tapete completo e mostro para você o resultado. Já estou completando a volta aqui, olha, eu vou fazer a alça com 5 correntes, 4, 5 correntes, pulando 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no espaço de 2 correntes no canto, e vou fazer a última alça naquele espaço com 4 correntes que eu pulei no início. Então vou fazer uma alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e prendo com ponto baixíssimo aqui, olha, no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, faço ponto baixíssimo, finalizando então com a alça grande aqui no canto também.
Deixa eu mostrar para você que no comprimento do tapete nós temos então um total de 9 alças com 5 correntes pulando 5 pontos. Olha, nesse comprimento aqui do tapete temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui as últimas 3, olha, 7, 8, 9. Tá? No comprimento, nas duas laterais do tapete está exatamente igual. Todas as outras alças têm, as alças grandes, olha, tem 5 correntes pulando somente 4 pontos. Entre as alças grandes temos 3 alças menores com 3 correntes pulando 2 pontos. Tem que ficar assim ao longo de todo o tapete. Na largura aqui do meu tapete, não. Todas as alças grandes têm 5 correntes pulando 4 pontos. Não tem nenhuma adaptação, por isso não tem nenhum marcador. Na próxima volta eu não preciso diferenciar essas alças, então eu só coloquei o marcador para mostrar para você que no comprimento do tapete eu precisei fazer 9 alças assim pulando um ponto a mais, já que fazendo aqui as contas precisava fazer isso para adaptar e dar certinho e não precisar ficar desmanchando, né, quando chegar nos cantos. Por isso eu já estou retirando aqui, olha, os marcadores, já que a gente não vai utilizá-los na próxima volta. Vou começar a próxima volta e veja que eu finalizei no início da sequência com 3 alças menores. Então eu vou fazer ponto baixíssimo em 2 das 3 correntes que nós temos formando a alça logo à frente. Essa ponta de fio eu ainda vou deixar ela aqui sobrando para fazer o arremate só no final. Fiz, olha, ponto baixíssimo em 2 das 3 correntes. Agora pegando dentro da alça, vou fazer ponto baixo para deixar bem centralizado então para começar a próxima volta. Vou fazer alça com 3 correntes. 1, 2, 3 e prender com ponto baixo na metade da alça seguinte. Novamente, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo na metade da alça seguinte. Ficou assim, olha, alça com 3 correntes prendendo com ponto baixo. Sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer aqui um total de 5 pontos altos nessa alça. Então vou só laçar o fio na agulha e vou fazer 5 pontos altos. 1, todos dentro da alça grande. 2, 3, 4, 5 pontos altos, então, dentro da alça grande. Vou fazer 3 correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha. Ainda na mesma alça grande, vou fazer 5 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, formando assim um leque. Sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na primeira alça de 3 correntes. Na primeira alça menor, né, nós temos 3. Vou fazer alça com 3 correntes. Prender com ponto baixo na próxima alça menor também. Novamente alça com 3 correntes para chegar aqui, olha, na terceira e última alça menor. Ficou assim, olha, 2 alças, então 2 alças menor antes e após o leque. Terminaram as alças menores, a próxima alça é uma alça grande, então sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer o leque com 5 pontos altos, 2 correntes de espaço e novamente 5 pontos altos. Aqui, para esses pontos não ficarem amontoados, você pode ajustar o ponto desse jeito antes de completar. Assim ele fica lado a lado, olha, sempre ajustando. 4, 5 pontos altos. 3 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e novamente 5 pontos altos aqui no mesmo lugar. Olha, completei novamente o leque com 5 pontos altos, 3 correntes, 5 pontos altos, sem fazer corrente de espaço, prendo com ponto baixo. Veja que eu vou seguir repetindo assim, olha, o leque grande, né, com 5 pontos altos, 3 correntes, 5 pontos altos, e as alças menores continuam com 3 correntes. Vou fazer até chegar no canto para mostrar para você como fica o leque do canto. Já estou chegando no canto, olha, a próxima alça é uma alça com 5 correntes, mas que fica no canto do tapete, né? Nós temos assim 2 alças com 5 correntes. Então, olha, veja que eu prendi com ponto baixo e nessa primeira alça eu vou trabalhar 7 pontos altos. Aqui, olha, entre um canto e outro eu estou trabalhando somente 5 pontos altos, 3 correntes, novamente 5, né? Aqui na alça do canto, então, sem fazer corrente de espaço, vou fazer 7 pontos altos nessa primeira alça. Todos um ao lado do outro, olha, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 pontos altos, tudo na mesma alça, ou seja, na primeira alça antes do ponto baixo. Vou fazer as 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e vou para a segunda alça fazer mais 7 pontos altos. Então vou só girar aqui o trabalho, vou na próxima alça também do canto, vou fazer 7 pontos altos nessa alça também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na primeira das 3 alças menores que nós temos logo à frente. E vou continuar a sequência. 3 correntes para fazer a alça menor, prendo com ponto baixo. Novamente 3 correntes para fazer a alça menor, prendo com ponto baixo. A próxima alça é uma alça com 5 correntes, então aqui eu vou fazer o leque com 5 pontos altos, 3 correntes e novamente 5 pontos altos. Deixa eu completar esse leque aqui, que é exatamente igual ao que fizemos antes de chegar nos cantos, tá? Vou completar ele para mostrar para você como ficou aqui o resultado no canto também. Olha que eu já fiz a alça aqui do canto e dá dica se você precisar adaptar. Já fiz aqui 5 pontos altos, 3 correntes de espaço, novamente 5 pontos altos. Completando, olha o leque, sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na primeira alça. Vou fazer 3 correntes só para alongar o fio aqui e deixar para não ficar soltando. Olha, mas veja que eu já fiz aqui um leque, como nós estamos fazendo aqui entre um canto e outro. O leque do canto ficou diferente, olha, ficou assim, com 7 pontos altos, 3 correntes, novamente 7 pontos altos. Nos leques entre um canto e outro, nós temos 5 pontos altos, 3 correntes e 5 pontos altos. Se no seu tapete o leque do canto ficar assim, levantando, é sinal que está faltando pontos, tá? Está muito apertado os seus pontos são menores, alguma coisa assim. Mas não tem problema, é só você aumentar a quantidade de pontos. Eu fiz 7, você pode fazer 8, 9 pontos altos, 3 correntes e novamente 9. É bom aumentar só um em cada lateral e testar, colocar-se numa superfície plana. Então, no meu tapete eu vou seguir fazendo sempre do mesmo jeito, entre um canto e outro esses leques assim, com 5 pontos, 3 correntes e 5 pontos. E o leque do canto sempre do mesmo jeito também, 7 pontos, 3 correntes, novamente 7 pontos. Permanece aqui duas alças, tá? Com 3 correntes cada uma entre um leque e outro. Vou fazer a volta completa, mostro para você o resultado e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, fiz aqui, olha, o leque com 7 pontos altos, 3 correntes, novamente 7 pontos altos. E vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz aqui para começar a volta. Então, só introduzir a agulha de cima para baixo, deixar esse fio bem ajustado, buscar, olha, e passar em todas as laçadas de uma só vez, finalizando então a primeira volta de leques. Deixa eu mostrar aqui para você o resultado. Entre um canto e outro nós temos os leques com 5 pontos altos, 3 correntes e novamente 5 pontos altos. Fiz então a volta completa. Vou começar a próxima volta e veja que nós temos novamente logo à frente a alça com 3 correntes. Eu vou fazer ponto baixíssimo nas duas primeiras, só introduzir a agulha assim de cima para baixo, buscar o fio e passar em todas as laçadas, em 2 das 3 correntes. Agora, pegando dentro da alça, vou buscar o fio e fazer um ponto baixo para ficar bem centralizado. É nesse ponto baixo que eu vou finalizar a volta. Vou fazer a alça com 3 correntes, 1, 2, 3, e vou prender com ponto baixo na próxima alça de 3 correntes. Assim, olha, na direção aqui das alças agora temos somente uma alça com 3 correntes. Após prender com ponto baixo, eu vou fazer uma alça com 4 correntes, mas se você fez aí os leques com uma quantidade diferente de pontos, é só você fazer uma corrente a menos que a quantidade de pontos que você colocou aqui no leque. Eu fiz o leque, olha, com 5 pontos altos, então uma corrente a menos, 4 correntes então. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio na agulha. Dentro do espaço de 3 correntes eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de espaço. Lacei o fio na agulha. No mesmo lugar faço mais 2 pontos altos. 1, 2, e agora uma alça com a mesma quantidade que eu fiz aqui então no início, uma alça com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E prendo com ponto baixo na primeira das 2 alças menores que nós temos logo à frente.
Ficou assim, olha. Vou fazer uma alça menor com 3 correntes para ficar aqui no meio, olha, 3 correntes, e prendo com ponto baixo na alça com 3 correntes também. E vou para o próximo leque, que também tem 5 pontos altos, então vou fazer somente 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vou fazer o leque com 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de espaço, novamente 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer a alça com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vou prender com ponto baixo na próxima alça. E vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Lógico que se o seu ficar repuxando aqui, olha, se o seu ponto for mais apertado, ficar subindo como se tivesse faltando ponto, você pode fazer essa alça aqui com 5 correntes cada uma, tá? A mesma quantidade de pontos que tem aqui no leque. Pode fazer as alças com 5 correntes. Essa daqui do meio você mantém com 3 correntes para manter esse formato. Mas eu vou seguir fazendo assim, as alças maiores com 4 correntes, o leque sempre do mesmo jeito, vou fazer até chegar no canto. Já estou chegando no canto, veja que eu estou fazendo as alças com 4 correntes. Aqui, olha, como eu disse, se ficar repuxando, pode fazer mais correntes nesse espaço. E vou fazer aqui a última alça com 3 correntes antes de chegar no canto. E no canto nós temos os leques com 7 pontos altos, 3 correntes e 7 pontos altos. Aqui, olha, para não ficar repuxando, não ficar levantando, faltando ponto, eu vou fazer uma alça com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vou laçar o fio na agulha. O leque aqui no meio eu faço exatamente igual a todos os outros, com 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de espaço, novamente 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Vou fazer novamente alça com 8 correntes para continuar aqui agora no comprimento do tapete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E vou prender com ponto baixo na primeira alça de 3 correntes que nós temos logo à frente. Alça com 3 correntes para prender aqui na próxima. E assim, olha, ficou o leque do canto. Se o seu ficar repuxando, você pode aumentar para 9 correntes, ou se ficar assim folgado demais essa alça, você pode diminuir para 7 correntes. O importante é você fazer o teste aí para ficar certo aí quando colocar numa superfície plana. Na próxima volta, mesmo se você fizer adaptação aqui nessas alças, eu ensino você a adaptar a próxima volta também para ficar correto. No comprimento e na largura do tapete, eu continuo fazendo as alças com 4 correntes, olha, 2, 3, 4, para fazer o leque aqui nesse espaço de 3 correntes que nós temos no topo de cada um dos leques. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Nos cantos eu vou repetir os leques com a alça de 8 correntes. No final eu mostro para você o resultado e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, estou fazendo aqui, olha, o último canto, né, chegando no início aqui da volta onde eu fiz ponto baixo na metade da alça. Então aqui eu vou fazer a última alça com 8 correntes para completar esse canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E vou prender com ponto baixíssimo, no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Então introduzindo a agulha de cima para baixo, vou deixar o fio bem ajustado e fazer ponto baixíssimo, finalizando assim, olha, mais uma volta. Nos cantos eu fiz todas as alças assim, com 8 correntes, um leque, novamente 8 correntes. Aqui, olha, entre um canto e outro eu fiz os leques com 5 correntes de espaço, 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, novamente 5 correntes. Finalizei assim, então, mais uma volta. Vou começar a próxima volta, essa é a última volta, então, aqui no bico de acabamento. E logo à frente nós temos uma alça com 3 correntes. Vou fazer ponto baixíssimo em 2 das 3 correntes, pegando assim de cima para baixo na corrente. Vou fazer ponto baixíssimo na primeira e na segunda. Agora, introduzindo a agulha dentro da alça, vou fazer um ponto baixo, ficando assim, olha, bem centralizado então nessa última alça de 3 correntes. Sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer 5 pontos altos na alça que nós temos logo à frente. Então, olha, 1,
2, 3, 4, 5 pontos altos. Ficou assim, olha. Agora eu vou fazer um ponto picô formado por 3 correntes. Então vou fazer as 3 correntes, 2, 3, e vou voltar em cima do último ponto alto, pegando de cima para baixo, pegando os 2 fios assim na frente. Vou posicionar o fio que vem do novelo, vou puxar fazendo 2 laçadas, passo nas 2 laçadas para fazer ponto baixíssimo e formar o ponto picô. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha, aqui olha, no topo do leque, né, onde nós temos 3 correntes de espaço, eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, vou repetir o ponto picô, fazer 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, voltando em cima do último ponto alto, pegando ele de cima para baixo, faço o ponto baixo aqui para fazer o ponto picô novamente, vou laçar o fio na agulha, aqui no mesmo espaço eu completo esse leque fazendo mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Ficou assim, olha. Vou fazer ponto picô novamente com 3 correntes. 1, 2, 3. Voltando em cima do ponto alto. Prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar na alça que nós temos na lateral aqui do leque. Nessa alça com 4 correntes, vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Sem fazer corrente de espaço, eu prendo com ponto baixo na alça de 3 correntes que nós temos logo à frente. Prendo com ponto baixo, fica bem centralizado na alça e agora é só repetir. Olha, veja que eu comecei após prender com ponto baixo. Deixa eu colocar aqui na superfície plana para você ver como ficou aqui o resultado. Agora eu vou repetir no próximo leque para você memorizar. Então, olha, após prender com ponto baixo, eu vou laçar o fio na agulha e aqui na alça da lateral eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Se você fez a adaptação, fez mais correntes nessa alça, pode mudar a quantidade de ponto alto. O importante é colocar numa superfície plana e ver se fica correto, se não fica formando ondulação, nem levantando as pontinhas. Após os 5 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar no último ponto, olha, no quinto ponto. No último ponto, pegando de cima para baixo, temos os 2 fios assim na frente. E aqui é só buscar o fio para fazer 2 laçadas e depois passar nas 2 laçadas para formar o ponto picô. Vou laçar o fio na agulha e agora vou fazer o leque aqui no topo desse leque da volta anterior. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. O ponto picô novamente com 3 correntes, voltando em cima do último ponto alto. E para completar esse leque, faço novamente 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3. Novamente o ponto picô antes de fazer os 5 pontos altos. Então faço 1, 2, 3 correntes, voltando no último ponto alto. Faço ponto baixo. Vou laçar o fio na agulha. Aqui, olha, na alça da lateral, vou trabalhar novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, prendo com ponto baixo na alça de 3 correntes que fica aqui no meio. Deixa eu mostrar aqui o resultado agora dos 2 leques. Veja como já fica certo, olha, não fica formando ondulação. E eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Se você precisar fazer adaptação, pode aumentar ou diminuir a quantidade de pontos. Se você fez na volta anterior uma quantidade de correntes diferente aqui nas alças, normalmente um ponto a mais do que a quantidade de correntes fica bem interessante. Não fica repuxando e nem fica muito folgado aqui os pontos. Vou seguir repetindo então até chegar no canto e mostro para você como fazer lá no cantinho também.
Já estou chegando no canto, até o canto, olha, eu estou fazendo 5 pontos altos então em cada uma das alças aqui da lateral do leque. Fiz 5 pontos altos, vou prender com ponto baixo e logo à frente nós temos a alça com 8 correntes formando o canto. A única diferença aqui no canto é que eu vou fazer uma quantidade maior de ponto alto. Aqui, olha, eu estou fazendo 8 pontos, aqui eu vou fazer uma quantidade maior. No meu fica legal fazendo com 12 pontos altos nessa alça de 8 correntes. Mas é bom você fazer, colocar numa superfície plana, testar para ver se fica legal. Qualquer coisa aumenta ou diminui a quantidade de pontos, isso não influencia no resultado. O importante é que fique legal ele certo na superfície plana. Após prender aqui então com ponto baixo, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar na alça de 8 correntes. Vou fazer 12 pontos altos, então só muda a quantidade, a forma de fazer, olha, ajustando os pontos um ao lado do outro. Vou fazer um total de 12 pontos. Esse aqui já é o segundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Como eu disse, você pode aumentar ou diminuir. O importante é que fique certo assim, olha, ele não fique formando ondulação nem repuxando aqui no canto. Se o seu ficar sobrando alça aqui, por exemplo, correntes aqui na alça, você pode preencher fazendo mais pontos altos. Mas depois faça o teste aí na superfície plana para ver se vai ficar legal. Aqui, olha, fiz 12 pontos altos, vou fazer o ponto picô com 3 correntes, 1, 2, 3, voltando no último ponto alto, pegando de cima para baixo, vou fazer o ponto baixo para formar o ponto picô. Vou laçar o fio na agulha, sem fazer corrente de espaço, agora dentro desse espaço com 3 correntes, vou fazer o leque com 3 pontos altos, 1, 2, aqui não muda, tá? A forma de fazer é exatamente igual aos outros leques. 3 pontos altos, um ponto picô formado por 3 correntes. Novamente 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3. Antes de seguir para a próxima alça, eu vou fazer ponto picô novamente. Então aqui, olha, eu vou fazer 3 correntes. Vou prender com ponto baixo no pé dessas correntes, né, no último ponto alto, formando o ponto picô. E vou trabalhar 12 pontos altos aqui na alça de 8 correntes. Então, do mesmo jeito, olha, ponto alto um ao lado do outro. 1, aqui posso ajustar ele para ficar um ao lado do outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos novamente. Sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na metade da alça de 3 correntes que nós temos logo à frente. Colocando então numa superfície plana, o meu fica correto assim, com 12 pontos altos, ponto picô, 3 pontos altos, novamente ponto picô, 3 pontos altos, ponto picô e novamente 12 pontos altos. No comprimento do tapete eu vou fazer exatamente igual eu já fiz aqui, olha, os leques com 5 pontos altos, tá? Então aqui, depois de prender com ponto baixo, eu já vou seguir trabalhando nos leques menores, só com 5 pontos altos aqui, olha, nessa alça de 4 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então agora o restante, olha, repetição. Vou fazer o ponto picô, vou fazer o leque aqui na ponta e seguir repetindo por toda a volta. Nos cantos vou fazer sempre do mesmo jeito, mas como eu disse, se você alterar, o importante é que fique reto aí numa superfície plana, ele fique certinho. Vou fazer a volta completa e mostro para você como fazer o arremate. Já estou completando a volta, olha, fazendo aqui então 12 pontos altos na última alça.
Só conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. E se você quiser finalizar com ponto baixíssimo, é só introduzir a agulha de cima para baixo, no ponto baixo que foi feito para começar a volta, e fazer o ponto baixíssimo. Assim, olha, finaliza a volta então com ponto baixíssimo. Depois é só alongar bem esse fio, passar ele para o avesso da peça, amarrar bem e cortar as sobras. Eu gosto de fazer o arremate com agulha de tapeceiro, então após o ponto alto, olha, eu vou refazer aqui o último ponto alto, o 12º ponto dessa alça. Então, após o último ponto, eu vou só alongar o fio e cortar, deixando uma sobra aqui suficiente para fazer o arremate. Vou colocar o fio na agulha de tapeceiro. Com o fio na agulha, eu vou pular o ponto baixo e vou no primeiro ponto alto dos 5 que eu tenho aqui formando a lateral desse leque. Pegando os dois fios assim na parte de cima, passo todo o fio. De cima para baixo agora no último ponto alto dos 12 que eu tenho aqui nesse leque. E vou passar de cima para baixo no ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. Vou ajustar bem para que esse ponto fique exatamente igual a todos os outros. No avesso da peça nós temos aqui duas pontas de fio. A ponta de fio inicial, que eu ainda não fiz o arremate, e essa aqui que eu terminei agora. Eu vou só costurar ela aqui no avesso da peça de forma que não apareça lá na frente, pegando somente os fios aqui do avesso, desse jeito. Olha, veja que não vai ficar aparecendo aqui os fios. E aqui eu vou costurar nesse acúmulo de pontos altos que nós temos na lateral desse leque. Vou pular um ponto aqui, olha, na volta. Veja que eu saí com ele após esse ponto, então pulando um ponto vou retornar com esse fio, saindo aqui novamente no avesso da peça. Desse jeito aqui, se você cortar ele já não fica soltando, mas por segurança eu vou dividir ele em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Veja que eu dividi deixando 3 fiozinhos para cada lado, vou tirar metade desse fio da agulha. A outra metade eu vou passar em mais um fiozinho aqui para dar sustentação para fazer o nó antes de cortar. Se você não quiser que esse nó fique aparecendo, você pode colocar de volta aqui na agulha, olha, as pontas de fio, colocar todos os fios na agulha, costurar de volta e fazer o mesmo procedimento aqui nesse outro lado, amarrando as duas pontas. Olha, veja que eu costurei de volta, tiro metade aqui da agulha, a outra metade eu passo em mais um fiozinho aqui para dar sustentação para fazer novamente o nó, e aqui eu posso amarrar bem novamente aí depois cortar. Assim fica ainda mais reforçado, né? Tem gente que fica com medo de, após fazer esse nó, cortar e ele ficar soltando. Costurando ele então 2 vezes fica mais seguro. E eu vou fazer exatamente assim com essa outra ponta de fio. Aqui, olha, eu vou costurar para esse acúmulo de pontos do mesmo jeito. Costurar, amarrar bem e cortar as sobras. Cortei as pontas de fio, olha, e tenho aqui então o resultado do meu tapete, e o resultado final ficou assim. Eu espero que você tenha feito o seu também e gostado do resultado. Se fizer, não esqueça de compartilhar nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você então num próximo vídeo. Um forte abraço!